a minha colega secretária, Elaine, com a equipe dela, e aos meus servidores, colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Uma boa tarde, obrigado pela presença. Eu vou trazer um pouco do retrato de como que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem se dedicado às tarefas. Não vou me estender muito, porque a apresentação ficou até um pouco muito grande, senão eu vou atrapalhar a apresentação da minha colega. Mas a gente vai ter outros encontros, né, durante o ano, e, na medida que a gente for tendo também esses encontros, as coisas vão ficando mais esclarecidas. Então, a Secretaria hoje, né, isso aqui é mais uma questão conceitual. Ela é uma das principais secretarias do segundo mandato. Ela tem uma necessidade de colocar todas as ações e os projetos que estão já planejados, principalmente pelo comitê, que foi o comitê tripartite, o comitê gestor do Itabira Sustentável, que foi um comitê participativo, com a presença da Prefeitura, com a presença da Vale e com a presença da sociedade civil organizada para fases de implantação, de execução. Então, é nesse lugar que eu chego, né, eu acompanhava já os projetos, todos eles... obrigada, Didi. Todos os projetos estão sempre muito relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são as ODS. E isso é um pedido do prefeito para que a gente não perca nunca de vista as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos projetos que a gente toca. Então, vocês vão observar que todos os projetos, eles sempre estão linkados com quais objetivos que eles cumprem, tá? E a gente fez uma organização, né, assim, nesse sumário, que eu vou passar rapidamente, depois abro para as dúvidas, perguntas e as contribuições, tá bom? Pode passar. Pode ir. A gente trabalha com os ODS prioritários, o 10, o 8, o 17 e o 9. Em tese, só para reforçar, o 8, que é o trabalho, volta só um. A redução das desigualdades, as parcerias e os meios de implementação, a indústria, a inovação e a infraestrutura. Basicamente, são as 4 ODS que perpassam todos os projetos e ações que a Secretaria tem desenvolvido. Pode passar. Pode passar também. Bom, o foco principal, para a gente manter a coerência do que o prefeito sempre trouxe, é o Itabira Sustentável. Esse projeto que eu posso assegurar, diferente de outras várias instâncias que anteriormente foram construídas de projetos que seriam para o desenvolvimento sustentável de Itabira, que não se efetivaram, que não saíram do papel, esse daqui já tem projetos em execução e tem outros projetos em implantação que vocês vão ver a seguir. Então, não existe mais aquele medo, né, ou aquela condição que Itabira não quer mais projetos ou programas de uma Itabira sustentável, porque eles nunca saem do papel. Não, eles nunca saíram, eles agora já estão em execução. Esse daqui é um plano que já está em execução e é incontestável. Podem fazer reuniões, né, que for para discutir, mas é incontestável que essa é hoje a plataforma de projetos que o governo tem investido junto com o Vale e junto com a sociedade organizada. Quem quiser contribuir a qualquer tempo, a qualquer momento, pode e deve participar das reuniões que são abertas e acontecem mensalmente, né? Um comitê é aberto. Então, não adianta ficar fazendo, né, movimentos políticos paralelos com grupos que já estiveram no poder e que não fizeram nada para poder tirar do papel aquelas ideias. Isso é politicagem. Então, se quiser contribuir, vem fazer parte do Itabira Sustentável, vem conhecer, e aí você pode criticar, você pode opinar, você pode contribuir, tá? Fica o convite para todo mundo aqui presente. Os vereadores já recebem esse convite, já participam, e já tiveram aqui no ano passado uma apresentação pelo secretário Maciel Paiva, que é o secretário executivo do Itabira Sustentável, apresentando para eles
a evolução de como que nós estamos com o programa Itabira Sustentável. Pode passar. Então, aqui são todos os projetos. Eu vou dar destaque para os projetos que já estão em execução e quais que estão em curso, tá bom? Pode passar? Só um detalhe, como que o projeto do Itabira Sustentável se financia, né? Ele tem hoje as fontes de recursos Vale, que são hoje a empresa prioritária, tem fontes de recurso do município, que são também os compromissos que o prefeito Marco Antônio Lage tem de destinação de valores da própria LOA, do próprio orçamento municipal para esses projetos. Vocês votaram aqui no ano passado, né, os vereadores, a criação do Fundo Municipal, que é o FUNPEIS, que é o responsável por operacionalizar todos esses recursos de forma transparente e convergente com os projetos que estão elencados. Nesse fundo, a gente tem a destinação de um percentual da CEFEM sempre para o FUNPEIS, aonde a gente vai ter que necessariamente gastar esse recurso para os projetos que estão aqui elencados. Outros recursos também federais, outros recursos de outras finalidades privadas, pode ser de outras empresas, pode ser de fundos de editais, pode ser de fundo perdido. Então, aqui a gente vem com uma série de oportunidades, mas hoje, basicamente, Vale é que tem aportado os recursos junto com o município. Pode passar? Eu não falei lá na frente, mas acho que mas nos próximos slides eu vou falar já dos projetos que estão implantados. Eu não poderia deixar de falar aqui, para não me esquecer, que pode ser que eu me esqueça, que o primeiro projeto que foi implantado foi o curso de medicina. Volta para mim, Bianca, só onde estão os 61 projetos, rapidinho. Aí, mais um. Lá em cima, dentro do grupo de trabalho de plano de diversificação econômica, o primeiro projeto que estava ali era a Faculdade de Medicina. E ele já se executou. Foram 35 milhões de reais que a Vale aportou para poder fazer todos os laboratórios do curso de medicina via Itabira Sustentável. E aí eu posso dizer que a FUNSESI hoje, depois de mais de 16 anos, tem os melhores resultados dos últimos 16 anos dela. Foi feita recentemente a reunião do Conselho Curador, na qual a Prefeitura faz parte, e a FUNSESI hoje tem um número de 1.872 alunos. E ela nunca teve um número tão expressivo de alunos desde 2010. E hoje ela se constitui como uma fundação que tem sustentabilidade e que tem um desenvolvimento muito independente da Prefeitura, como outras vezes a gente já viu na história, que a Fundação precisava de aportes, precisava de recursos, que tinha um número muito baixo de alunos, e hoje o resultado, e um dos pilares que o prefeito Marco Antônio sempre falou, e aprendizado, é repetição. O pilar da educação como diversificação econômica não é somente a Unifei, é também a FUNSESI, e aí já tem um projeto que está dando os resultados, como eu acabei de dizer. Pode passar? Isso. Os projetos que estão agora, neste ano de 25 e 26, em contratação, e que foram priorizados pelo comitê, não foi uma decisão única, exclusivamente minha ou do prefeito, é do comitê, foram esses 5. A implantação do novo condomínio industrial, que nós vamos agora, nesse mês de março, já ter a finalização da contratação do projeto básico, projeto executivo, de todos os documentos para depois fazer a licitação de execução do novo condomínio, que é recurso Vale. Nós já temos 5 milhões da Vale de 25, solicitamos mais 5 milhões, estamos esperando o retorno da Vale, e tem recursos próprios também. Os estudos de alternativas jurídicas, ele é um projeto que vai avaliar qual que é o melhor formato de funcionamento de um novo distrito industrial em Itabira. É por PPP? É uma concessão? É de forma própria? Qual que é o melhor caminho de negócio
para um novo distrito em Itabira. Esse também tem recurso de 350 mil, está sendo feita já a contratação. O Estradas Parques faz parte de um outro pilar, que é um pilar que o prefeito sempre disse de diversificação econômica, que é o turismo e a cultura. A Estradas Parques, ela tem um master plan, já tem 2 milhões e 500, nós pleiteamos agora mais 2 milhões, nós estamos com 4 milhões e 800, e já fizemos as definições dos trechos, né, priorizando estradas que conectam espaços turísticos nos distritos de zona rural, mas também que atenda prioritariamente aonde passa transporte escolar e transporte público, para a gente dar garantia não só para o turista, mas principalmente para o cidadão que precisa de transitar e que a gente sabe que em determinados momentos sazonais do ano, as estradas, né, sofrem com a condição natural de chuva e de necessidade de manutenção. Então, esse é um outro projeto que já está em execução. Ele agora está sendo finalizado pela Secretaria de Obras para a gente poder já começar a executá-lo, que é o Estradas Parques. Esse outro aqui é muito interessante, que é a Central de Resíduos. Ele é um projeto de muitas pessoas que estão aí figurando no cenário político de Itabira há muitos anos, vai lembrar que ele também foi proposto lá em 2016, num documento de destinação da Vale, da Fazenda Palestina para o município. A Vale colocou recursos à época e a gente não tem a central de resíduos, né, gente? É claro e notório que a gente não tem a central de resíduos. Então, a central de resíduos também já está com um projeto básico sendo escrito. Depois que ele tiver feito a entrega do projeto básico, a gente licita. Ele também tem uma previsão de 8 meses a partir da OS, que vai ser dada em abril. E a requalificação do centro histórico, que já tem também um valor de 5,5 milhões da Vale em conta, e que nós estamos com a licitação a ponto de ser publicada. E tudo isso aqui são contratações dos projetos. A partir desses projetos, eles vão ser licitados e executados. Bom, então isso são valores de 15 milhões de reais que a gente já está executando do Itabira Sustentável nesses projetos. A requalificação do centro histórico envolve tudo, envolve mobiliário, iluminação, condições também dos casarões, ocupação dos casarões, delimitação de qual que vai ser a faixa que nós vamos tratar como tombamento. Então, é bem completo, tá? Pode passar. Bom, esse aqui é o planejamento orçamentário de como que está o Itabira Sustentável, né? Nós temos aqui os valores de estimativa, tanto de valores da Prefeitura, quanto dos valores de terceiros. Então, nós estamos no ano de 2026. Da Prefeitura, já são quase 19 milhões de reais destinados dentro do orçamento do município, nas secretarias, que são as sponsors, né, que a gente chama dos projetos, e os aportes de terceiros são os pleitos que a gente tem feito à Vale e as outras empresas que compõem o Itabira Sustentável. E aí a gente tem aqui o horizonte de recursos até 2029, ou seja, esse é o compromisso do prefeito Marco Antônio Lage, de sempre ter recursos daquela esfera a cada ano para que os projetos que estão aqui sejam desenvolvidos. Pode passar? Então, aqui só uma prévia, né? Essa implantação do novo condomínio industrial de Itabira, que é a Fazenda da Palestina. A gente tem um investimento estimado de 131 milhões de reais e nós estamos agora na etapa de execução do projeto e dos estudos. O estudo de licenciamento, que agora também é a próxima fase. Depois do estudo de licenciamento, a gente segue para o projeto executivo e depois para as obras. Pode passar? Falei de FUNSESI, o pilar também da diversificação econômica conta com o Polo da Educação e a Unifei faz parte desse polo
de maneira muito importante. E aqui eu preciso dizer muito pouco, porque a Unifei já é tão debatida, mas muito pouco eu queria dizer que um campus da Unifei não pode ser tratado só com o olhar de como que o cronograma de obras está, se está sendo ou não concluído. Porque a estrutura física de uma universidade, ela é preponderante, sim, mas o que transforma e se faz mesmo de relevância para uma instituição de ensino é o conhecimento que ela produz. E a Unifei hoje tem um plano de expansão dentro do Itabira Sustentável, em parceria com o prefeito Marco Antônio Lage, para que a gente consiga tornar a Unifei cada vez mais uma instituição que nos ajuda a utilizar o campo territorial de Itabira como um local não só de passagem para professores que às vezes vêm, fazem seus concursos, ficam lotados aqui, mas daqui a pouco já pegam lotação para outro lugar, e também para os alunos. Então, hoje, a novidade é que nós temos mais 3 cursos de graduação aprovados pelo MEC, e mais 5 cursos de graduação que vai se iniciar a partir do ano que vem, aprovados pelo MEC. O professor Marcel, que é o reitor da Unifei, fez agendas junto ao Ministério da Educação, esteve com o prefeito Marco Antônio Lage também em Brasília, e isso é mais uma conquista, que agora nós temos mais oportunidade de vagas em vários eixos de conhecimento e de formação profissional, que eu vou falar mais à frente. Tem também a expansão da Unifei no que diz respeito à pós-graduação. Eu venho da academia, eu sou uma professora PUC, licenciada, para estar aqui nesses anos, e eu sei muito bem que o que fortalece um campus de Universidade Federal, o que atrai o professor a querer ficar aqui e os alunos que querem vir para cá, é você ter um PID, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento forte. E hoje a gente não tem a capacidade total de PID da Unifei potencializada. E agora eles vão conseguir incorporar mais 3 sistemas de pós-graduação e vai sair de cerca de 100 pós-graduandos para 300. E isso contribui também para a criação de um projeto que é essencial para o Itabira Sustentável aqui em Itabira, que é o Centro de Referência em Tecnologia de Aproveitamento de Rejeitos da Mineração, que é um dos projetos também que está agora em discussão para a gente captar os recursos, e eu vou mostrar mais para frente para vocês verem. A gente tem potencial de arrecadação pelos fundos de desenvolvimento científico e tecnológico, temos oportunidade via a Unifei como ICT receber esses recursos, e também temos a oportunidade de outras empresas que queiram aportar recursos para desenvolver a tecnologia, o PID, que são os conhecimentos depois aplicados a esse rejeito, e nós somos hoje o maior acumulador de rejeito do mundo, ou seja, a matéria-prima está em Itabira de forma abundante. Agora a gente tem que desenvolver pesquisa para poder dizer o seguinte: quais formas de oportunidade econômica a gente transforma esse rejeito em recurso financeiro para o município, Então, esse é o projeto também que está. E a expansão, a gente recebeu em setembro mais 60 milhões de reais, que foram repactuados pelo prefeito com a Vale, para poder continuar a construção dos prédios, mas, paralelo a isso, não existe prédio, não existe obra e não existe nenhuma infraestrutura que se justifique se não tiver conhecimento, se não tiver produção de pesquisa. Então, nós estamos trabalhando em paralelo esse potencial também que a Unifei tem. E só um detalhe, o incremento dessas graduações também traz para a Unifei incremento de recurso federal. Hoje já está em torno de 35 milhões de reais a mais que o MEC vai implantar na Universidade de Itabira, em detrimento da acoplagem de mais 3 cursos para este ano e 5 cursos para o ano que vem. Então, é mais recurso federal no campus Unifei Itabira.
Pode passar. Já falei da faculdade de medicina, né, que já foram os 35 milhões. A FUNSESI hoje tem números recordes, os melhores números dela dos últimos anos, né, mais de 1.800 alunos, superando, inclusive, o número de alunos da própria Unifei. Né? Pode passar. A central de resíduos, que também está em fase agora de pré-projeto, projeto básico. Quando for implementada, ela pode ser implementada tanto dentro lá da Fazenda Palestina ou em outro lugar vocacionado, está sendo feito um estudo, e ela tem todo o tratamento de resíduo sólido da região. Então, Itabira passa a ser um centro de tratamento e gestão de resíduo sólido. E resíduo sólido, gente, é dinheiro, é ativo, né? Então, nós temos aqui um potencial também enorme de geração de receita, de emprego e de negócio para a cidade. Pode passar? E a requalificação, que eu também já citei, não vou me delongar muito, ele é um ponto importante. A gente retoma agora os projetos de reforma dos casarões que são tombados pelo FUNPAC, que é o Fundo de Patrimônio Histórico e Cultural. E esse projeto também agora tem um escopo muito denso, e aí ele tem faseamentos, como, por exemplo, a própria fase de cabeamento subterrâneo, que é uma delas, e não somente ela. É um escopo grande. Na próxima apresentação eu trago até mais detalhado, porque eu acho que o centro histórico sempre gera, né, um desejo de saber mais, e no próximo eu me comprometo a trazer mais sobre o projeto. Pode ir. As estradas parques, que eu já falei também, pode passar. A duplicação, que a gente tem, né, a necessidade de avançar, e o prefeito já teve as conversas soberanas com a Vale, mas a gente avançou muito pouco com o governo do Estado, e a gente acredita que sem o governo do Estado a gente não consegue avançar. Então, ainda estamos percorrendo esse projeto, que é de extrema importância para virarmos um polo logístico também e ficarmos mais próximos da capital. Então, também está dentro do Itabira Sustentável, faltando aí um pouco mais de interesse do Estado em querer olhar para o Itabira, né? Vamos lá? Aí vou passar muito rápido sobre indicadores e rankings, porque aí são números que a gente se baseia na prefeitura e na secretaria, e que demonstram, então, né, como que Itabira está se comportando em relação à empregabilidade, a condições de formação escolar por empregabilidade, a como que Itabira tem reagido ao formato de se tornar cada vez mais um espaço de serviços que arrecada recursos, até mais, às vezes, do que o próprio CEFEM, né, está tomando uma pujança. Então, rapidamente, só para... Meu tempo acabou já? Estou brincando. Então, rapidamente, só perceber que a gente tem aí, no Cine, né, um aumento na nossa eficiência aí de mão de obra. A gente tem conseguido colocar mais pessoas no mercado de trabalho, mesmo com diminuição de atendimento. Vocês percebem que em 25 a gente atendeu 18 mil pessoas, diferente de 24, que era 20 mil pessoas, mas colocados, nós aumentamos os números. Nós colocamos 1.169 pessoas empregadas, diferente do ano anterior, 24, que era 890 pessoas empregadas. O Cine, então, mostra aí que a gente continua tendo uma oportunidade de direcionamento de empregos a partir da procura que o Cine tem. Pode passar? Aqui também a gente consegue ver como que está, né, os dados de empregabilidade por setor, e a gente tem aí um total também. Basicamente, a gente consegue perceber que o maior setor de empregabilidade de Itabira hoje está na prestação de serviços, né? Seguido aí também do comércio, depois da construção civil, em seguida a indústria e a agropecuária, ainda muito pouco, né, Elaine, que é o que trabalho
que a gente tem interdisciplinar junto com a Secretaria de Agricultura Familiar. Pode passar? A gente percebe também um dado muito interessante, é que a gente conseguiu aumentar a preferência do mercado por pessoas com formação. Então, você percebe que o número de admissão de pessoas com superior completo cresceu consideravelmente em relação ao superior incompleto. E isso, então, nos diz muito sobre uma necessidade contínua da gente continuar com a formação qualificada, ampliada e permanente que a gente tem que ofertar, e como também que as universidades que estão formando esse polo educacional de Itabira têm tido uma representação muito importante dentro desse dado, que é o acesso, a oportunidade de acessar e de se formar, e aí ter condições de qualidade de emprego superiores, né? Pode passar? A gente tem também um crescimento positivo no número de total de empresas que foram entre abertas e fechadas. O nosso saldo ele é positivo, né? A gente tem, então, uma condição de oscilação que é natural, só que o comportador do indicador demonstra que a nossa dinâmica de criação de novos negócios no município está acelerada e está fomentada. Isso muito embora a gente também trabalhe uma base de fomento do empreendedorismo local com uma força muito forte. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, estimula as entidades sem fins lucrativos que trabalham com as entidades associativas, o próprio Natal Criativo, o próprio Fala Quilombo. Eu vou trazer números aqui também para vocês verem de quanto que gerou de economia o carnaval e o pré-carnaval. Tudo isso a gente tem métrica, tá? Pode passar? Aí são dados gerais de PIB, mas eu acho que aqui é mais para dizer que a gente acompanha esses dados e a gente tem isso como um contexto. O nosso PIB continua relativamente interessante, né, nos colocando aí como uma potência quando comparado com outras cidades mineiras. Pode passar. Isso também gera um per capita alto, que também mostra que a economia circular do município é pujante, né? Então, nós temos um espaço de diversificação, de fortalecimento dessas atividades que são produzidas localmente. Isso daqui é um dado interessante, que é também como que Itabira tem crescido cada vez mais na sua geração de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e aqui também destacar o trabalho da Secretaria de Fazenda, que tem acompanhado e que a gente tem visto que esse é um patamar que a gente precisa de continuar alcançando, porque, em tese, talvez é o futuro da cidade na transição econômica que nós vamos passar. Pode passar? Aqui a gente foi eleito como a cidade mais competitiva de Minas, né? A gente ficou atrás somente da capital. Foi um dado que, como eu estou aqui prestando conta, gente, só um detalhe, né? A gente apresenta de setembro a dezembro. Então, esse foi uma pesquisa que foi produzida pelo Centro Liderança Pública e a gente ficou premiado como a cidade mais competitiva, a cidade que mais aporta recursos em capital humano, e capital humano é capital de desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social e qualidade de vida. E aí a gente tem esse reconhecimento, né, em relação a mais de 400 municípios que foram analisados por esse centro de pesquisa, porque eles só fazem pesquisa com municípios acima de 50 mil. Então, o recorte diminui bastante o número de municípios avaliados. Pode passar? Bom, e aí, para finalizar, para eu cumprir o prazo, né, a gente tem as parcerias, os convênios e os contratos. Então, rapidamente aí, não vou... são muitos, mas eu vou passar só para critério de conhecimento, depois a gente pode falar sobre o que tiver mais interesse. Esse é um recurso que foi para a implantação do hub do Hospital Nossa Senhora das Dores, que é o hub de saúde e bem-estar, né?
e ele hoje tem desenvolvido 11 linhas de pesquisa, e são pesquisas que estão sendo utilizadas e testadas dentro do próprio sistema de saúde pública, lá dentro do próprio HNSD. O Hub fica dentro da FUNSESI, tá? A FUNSESI é a ICT que abraçou o Hub, e esse Hub foi implantado ano passado por meio de recursos do município, como uma vertente de desenvolvimento de tecnologias para a saúde, que a gente fomenta e entende que pode trazer benefícios, startups, ferramentas, facilitar para a gente muitos processos da saúde pública. Tem até um robô sendo feito, que é um robô de desinfecção, que é em parceria com o Senai. Então, o Hub hoje, a gente faz parte, tem uma cadeira lá como membro, né, por sermos os fomentadores, e esse ano a gente continua os trabalhos lá do Hub. Pode passar? Na Hauer são os projetos, basicamente, de distrito industrial, né, eles fizeram todo o levantamento topográfico, fizeram projeto de arquitetura, projetos geométricos, os estudos geológicos, estudo de tráfego, primeira fase de terraplanagem, e agora também os estudos preliminares das edificações do novo CDI. Então, a Hauer também tem esse contrato dentro do Itabira Sustentável. O Senai, que a gente também é parceiro, aqui a gente colocou algumas empresas do último quadrimestre que foram contempladas com a capacitação, com a formação, que são empresas lá da incubadora, a Marmoraria, Quitorresmo, Demanda Gourmet e Frutos de Minas. Nata, que é um projeto de revitalização do Museu do Tropeiro, que está agora em vias de ser aprovado no CONFAI. A gente aprovando no CONFAI, acaba-se o projeto executivo e a gente licita para poder fazer a adequação do equipamento cultural. Pode passar? Pode passando. Em Gefor é a zeladoria do Distrito Industrial, a Vita Engenharia, que é os laudos de avaliação para poder fazer editais, ou para poder fazer desapropriações, ou permissões de uso, concessões, enfim, variado. A reforma do casarão da Praça Centenária, ao lado do Museu de Itabira, que também é uma infraestrutura que vai ser utilizada pelo turismo, em parceria com a educação, com a cultura, multidisciplinar. A Unifei, propriamente dita, que são as construções dos prédios. Pode passar? A AIFA e a AIA, que são as associações de artesãos. O Circuito do Ouro. Pode passar. E a Associação de Cidades Históricas, que são as associações que a gente tem que se vincular para poder fazer os roteiros, as vendas turísticas, receber recursos do Estado em relação ao turismo. O projeto Desenvolve, que é o projeto de formação full stack, que tem turmas em diferentes fases de nivelamento de formação e que já tem uma previsão de formação para esse ano. A gente já está fazendo a definição do formato, vamos fazer um Hacktal, vamos divulgar a data de quando vamos fazer o Hacktal, e a formação dos primeiros alunos que concluíram todos os módulos, e são 18 a 24 meses, mais ou menos, e cada um tem um percurso, não é simétrico. O Facilita, que é um programa de capacitação e geração de emprego e renda para mães solas em situação de vulnerabilidade. Hoje a gente atende, em setembro, dezembro, a gente atendeu cerca de mensalmente 110 mulheres, e elas recebem o curso de planificação, e elas trabalham hoje dentro, principalmente das escolas, dos equipamentos culturais, das secretarias, dentro da parte de auxiliar de serviços, e tem um recurso, elas recebem uma verba, um salário. A agência do Cicobi, que a gente fez de novo o processo agora de licitação, renovou-se com o Cicobi, os 2 pontos de atendimento. Pode passar? CDL Itabira, que a gente fez o Natal Criativo, vou mostrar um pouco dos números aqui. O Fala Quilombo, que é uma política de apoio e de, principalmente, valorização da nossa cultura quilombola. A Associação Ipoema, Trade Turístico de Ipoema, que faz
a zeladoria e também faz a parte de rota de poema de turismo consciente, que é um braço de apoio local ao trade turístico. O Instituto Bromélia, que é o mesmo, fiz bagunça aqui, gente. O Instituto Bromélia, que é o mesmo, só que na Serra dos Alves. Pode passar? Aí a repactuação dos 60 milhões de reais da Unifei. Pode passar? Eu fiz bagunça aqui, ó. Molhei. Aqui é só uma visão de como que está, né, o nosso infográfico de expansão da Unifei. Então, ali são os cursos de graduação, que a gente acabou de falar, que são novos, que é computação avançada, tecnologia para a saúde, tecnologia para a indústria e para o agronegócio, e a formação de professores. Outro projeto que nós estamos trabalhando junto com a Unifei é a moradia estudantil, estamos buscando recursos, fica aqui, né, aos vereadores. Também, se tiver oportunidade de recursos, de emendas, a gente pode trabalhar conjuntamente. O Centro de Excelência também do reaproveitamento de minério, que a gente está também trabalhando e tem um valor aí de captação em aberto ainda de 3 milhões de reais para esse ano e 3 milhões de reais para o ano que vem. A pós-graduação, que eu já falei, que a gente aumenta mais 3 programas. Então, vem Ciências e Tecnologia, Desenvolvimento Regional e Computação, e aumenta de 100 para 300 o número de pessoas pós-graduadas possíveis de estar em Itabira, fazendo mestrado, doutorado, pós-doc. E a incubação das empresas de base tecnológica, que é dentro do ciclo de aproveitamento de rejeito, que a gente chama Venture Builder, que é o quê? É a criação das startups, a pré-incubação, a incubação e depois a transformação em plantas que podem gerar negócios a partir dos rejeitos e do P&D que foi desenvolvido. Fechou. Pode passar? Na economia criativa, que a gente tanto fala, né, e é bom demais, porque todo mundo acha que o prefeito só faz festa. Mas a festa que ele faz gera uma economia para o município que ninguém vê. E é obrigação minha aqui dizer. O Natal Criativo, ele teve um público estimado aí por noite, né, flutuando total 50 mil pessoas, na noite de abertura 5 mil pessoas. Nós tivemos um investimento total em Itabira de quase 700 mil reais, com contratação de fornecedores de Itabira e com compras de estruturas natalinas em Itabira, por meio da CDL. Tivemos 25 barraqueiros e food trucks que estiveram durante o período de Natal Criativo comercializando. Eles tiveram um ticket médio por pessoa de R$ 55 a cada visita e um faturamento aí, né, de R$ 2.800 em média, que a gente estimou com os barraqueiros. São 2 associações que trabalharam de artesãs, 44 artesãs que estiveram durante o período produzindo tudo aquilo que vocês viram, né, na praça, viram nos distritos, que são os próprios crochês, que foram reutilizados, por exemplo, agora na abertura do carnaval, que vocês viram lá na porta da fundação, ou seja, já utilizou de cenografia para outros eventos, e isso tudo produzido por mãos itabiranas, com recursos circulando dentro de Itabira, e não mais naquele formato quando a gente licitava e vinha uma empresa de BH, uma empresa de São Paulo, que levava R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, vinha, montava aqui lampinha de japonês, de chinês, o negócio queimava, depois ia embora e nada disso circulava aqui. Então, foi uma opção para que o recurso circulasse e eu acho que teve muito mais pertencimento, além de gerar a economia criativa. Pode passar? E, por último, eu trouxe aqui para não ficar demorado. Se eu deixasse para trazer aqui, quando eu voltasse para fazer o quadrimestre, eu não ia conseguir apresentar. Então, como está fresquinho, né? Esse é um dashboard que a gente fez para poder entender como que o pré-carnaval e o carnaval também gerou economia no município. Então, nós temos aí um impacto de aproximadamente R$ 1.580.000 de reais circulantes dentro de Itabira durante o pré-carnaval e carnaval. Foram 8 dias de festa, 48 mil pessoas impactadas, 18 bandas contratadas, 32 apresentações, os 9 blocos que também recebem apoio são blocos locais, blocos de Itabira, e as 14 localidades da cidade. Tivemos uma receita de 18 mil dia faturada
pelos barraqueiros no pré-carnaval e 10 mil dia o barraqueiro também faturou no período do carnaval. Essa variação certamente é porque durante o pré-carnaval a gente tem uma tendência a ter mais presenças de turistas. E na hora do carnaval, até mesmo os próprios itabiranos e itabiranas viajam. Então, é natural essa queda, mas percebe-se que é um valor dia de faturamento muito interessante. O lucro, então, dos barraqueiros foi aproximadamente 7 mil dia no pré-carnaval e 3 mil dia no carnaval. Os foliões no pré-carnaval gastavam uma média de R$ 35,00 por dia e no carnaval R$ 31,42. Então, ali são os dados de faturamento e, segundo a Fundação, o investimento total nosso para os 8 dias de folia foi 950 mil, mas percebe-se que o investimento foi pago, né, a partir do momento que ele gerou um impacto econômico total de quase R$ 1.600.000 no município, que é um saldo muito positivo, né? Bom, eu acho que acabou? Aí é só um pouco de foto, pode ir passando, mas muito obrigada pela atenção de todos, né? Dizer aí para a minha equipe que eles brilharam, muito obrigada pelos dados aqui coletados e apresentados. Aí é mais só fotos mesmo e o agradecimento. Obrigada, viu, gente? Muito bem. Vou abrir para os vereadores fazer as suas perguntas. E depois vou abrir para o presente também, caso queiram fazer as suas perguntas. Só lembrando, e vou pedir a atenção de todos, seja os vereadores, seja o presente, que se atenha a perguntas sobre o que foi apresentado. Fora isso, quem quer que seja que for, eu vou pedir para cortar o microfone, se não for focado no que foi apresentado. Tá certo? Muito obrigado. Vereador, fazer a sua pergunta. Didi, do Caldo de Cana. Boa tarde para todos e para todas. Vereadores, por presente, novamente, né? Natália, boa tarde, tá? Boa tarde. Seja bem-vinda à Câmara, hein? Obrigada. Natália, passou um slide uns minutinhos antes aí, sobre a reciclagem ali, aqui na Nova Vista, na Fazenda Palestina ou lá na Pedreira, sobre a reciclagem? Pede para voltar atrás lá. Bom, ali, aquele central de resíduos é uma representação, não é nenhum lugar específico, é a forma como pode vir a ser. O local onde a central de resíduo vai ser implantada ainda não está definida, porque dentro do projeto básico tem um item de estudo vocacional, que precisa de entender qual o melhor local, qual a melhor localização para se implantar uma central de resíduo, entendendo que o que mais impacta dentro de um negócio de central de resíduo é o custo de logística. E como a gente vai ser um local para atender o maior número possível de cidades do entorno, porque Itabira é a força motriz do Médio Piracicaba, a gente tem que entender qual local é o mais apropriado enquanto negócio, enquanto logística, para receber esses lixos e fazer o que a central de resíduo faz, que é o tratamento do lixo, né, para ele virar de novo ativo. A representação, então, aqui, ela é uma fonte de uma central de resíduo existente que serve para a gente como uma base. E essa é lá de São Paulo. Não significa necessariamente que será a nossa. E a nossa, lá atrás, quando a Vale doou a Palestina, no acordo que a Vale doou, exigia-se a construção de uma central de resíduo dentro da própria Palestina. Um projeto de novo condomínio industrial, que é o outro projeto do Itabira Sustentável prioritário que nós estamos trabalhando, que eu apresentei aqui, prevê a possibilidade da central de resíduos ser lá dentro, mas não assegura que será lá, porque se lá não se mostrar o melhor local, nós não vamos colocar aonde não é o melhor local. Então, em breve, o estudo da central apresenta para a gente se é lá ou se é algum outro lugar. Certo. É porque nós somos muito abordados por lá fora, nos bairros, né? O que acontece?
a população toda está vendo aí, eu nunca, sempre quando eu falo aqui, eu não falo principalmente os coletores, né, Natália? A gente tem que ter essa consciência, porque tem dia que o caminhão não passa no horário certo. Eu sei que tem dia que o caminhão estraga alguma coisa, o pessoal liga para a gente liga para o Léo, ô Didi, o caminhão estragou lá, mas já vai passar lá. Só que enquanto sair, animais vai lá e rasga o pacote, né? E tem todo o processo aí. Então, a gente é muito abordado. No dia que o caminhão não passa, por exemplo, lixo comum, aí, no dia seguinte, vem o lixo reciclagem. Então, tem pessoas que, Didi, não adianta não, porque no caminhão passa, leva tudo. Então, eu sempre falo aqui, eu não culpo o pessoal da reciclagem, jamais. Na verdade, não estou culpando ninguém, estou, tipo assim, questionando, pedindo essa ajuda, e poder não deixar isso acontecer, que o pessoal monta na gente e, na verdade, não... A pessoa perde aquele entusiasmo de separar o lixo. Eu vou te fazer uma pergunta. E pode ser sincero. Na verdade, eu vou te fazer a pergunta e vou responder para você ficar à vontade para responder também. Eu, às vezes, na minha casa, eu sou uma pessoa que está dentro do governo, que tem acesso à informação, né? Eu, às vezes, tenho dúvida de como tratar e separar o meu lixo. Você também tem? Não, tem não. Você sabe separar direitinho? Sim. Sabe? Sim. Porque a minha resposta para você é essa. Até se você sabe, ok, mas eu queria te deixar à vontade porque eu vou dizer, eu tenho dúvidas. Porque o processo de separação do lixo requer uma constante educação ambiental. E a gente, então, agora está trabalhando, a Elaine está aqui, contribui lá com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Itaúbe e junto com a Secretaria de Obras e Zeladoria Urbana, a gente tem discutido, inclusive para o próximo processo de contratação de coleta de lixo, que o nosso principal foco tem que ser a formação e a capacitação das pessoas, a educação ambiental. Porque, às vezes, a gente não sabe também. Então, às vezes a gente separa... Eu estou dando um depoimento da presidente lá das Camaritas, a Lucimar, que falou assim, Natália, o lixo que chega para a gente aproveita pouco, porque as pessoas, elas, às vezes, separam, mas vem contaminado. Então, às vezes, a gente acha que sabe, mas o que eu aprendi na minha vida aprendizado é repetição. Se você não repetir cotidianamente o ensinamento da educação de separação de lixo, as pessoas esquecem, as pessoas confundem. Então, eu vejo como um ponto focal que o prefeito Marco Antônio Lage tem nos exigido agora é o trabalho de educação ambiental. Até para que a gente separe os nossos lixos, coloque no dia correto, porque às vezes coloca no dia e não é no horário, e aí o caminhão passa na minha rua, eu moro no Areão, sábado, 7 horas da manhã. Eu que lute para acordar nesse horário. Mas... se eu colocar 7h30, passou. Eu tenho que esperar sábado de novo. Aí fica guardadinho lá. Porque se eu colocar, é difícil para o coletor fazer uma diferenciação se eu colocar meu lixo lá na segunda-feira, na hora que ele passar, ele vai recolher. Né? Então, uma resposta a você estamos investindo fortemente numa campanha de educação ambiental. Sim, eu gostaria, né, todos nós gostaríamos que a gente focar nisso aí, a gente vê os países do primeiro mundo lá, como é que você ia levar a sério, né? Lá não se joga nada fora. Isso aí é o futuro de Itabira. A central de resíduo todo recurso de lixo vai se tornar ativo, negócio. E nós não desanimar a população para poder continuar incentivando, para poder fazer acontecer, que não depende só independente desse governo atual, os próximos governos, a população tem que ver a sua parte, eu entendo. Então, eu acho que nós deveríamos, né, juntar todas as forças, fazer essa campanha para fazer isso acontecer. Porque você vê a cidade, por exemplo, agora de chuva, como é que fica lá, quando chove, o pessoal coloca lixo fora do horário, o caminhão acontece alguma coisa, aí quando chove, os bueiros tudo tampados, o pessoal faz vídeo, aqui, Didi, olha aqui, Didi, hein? Pensei, puxa vida, até no lixo, hein? Mas é isso aí, então nós estamos aqui para poder somar e sempre que tiver, eu entro em contato com vocês para poder fazer minha parte bem feita. É o que nós fomos eleitos para isso aí. Isso aí, tá? Obrigado, Natália. Obrigado, Didi. Pessoal, só focar aqui. 2 minutos para pergunta, 1 minuto para réplica, pós-resposta da secretária, tá bom?
tocar lá, a gente vai cortar o acesso à fala. Muito bem. Próximo vereador, pergunta. Boa tarde, secretária. Seja bem-vindo. Quero parabenizar pelo mês das mulheres. Parabenizando a senhora, eu parabenizo a todas as mulheres, em especial a senhora Elaine, que é a secretária de Meio Ambiente, e também a secretária de Agricultura. Isso é uma prova que hoje as mulheres estão ocupando o espaço. Isso é muito bom. Cada vez mais ter mulheres ocupando o espaço público. Eu gostaria de aproveitar, pedir licença à senhora, para direcionar até a senhora, que eu quero te encaminhar um ofício de um pacote de leis para a fomentação do desenvolvimento econômico. Queria te pedir para a senhora avaliar com carinho e depois também passar para o prefeito Marco Antônio. Eu estou muito preocupado. Recebido. Como é que é? Considere recebido. Obrigado. Aí, depois, se tiver oportunidade, gostaria de sentar com a senhora também. Gostaria que a senhora me encaminhasse essa apresentação para mim avaliar com cuidado, acompanhar. Eu tenho feito o papel de fiscalizar. Pelo que a senhora apresentou ali, tem vários projetos interessantes. Tomara que ele saia do papel. Não estou duvidando da senhora, eu duvido do prefeito, que nada que ele trata, ele cumpre. Nem o asfalto de Carmo para Ipanema até hoje fez. Eu estou muito preocupado com o futuro de Itabira, a sustentabilidade, até porque a Vale um dia vai embora. E a gente tem que estar preparado para o futuro. Quero parabenizar também o pessoal da CITA, não sei se a senhora foi convidada. Poucos dias eles fizeram um movimento, a população fazendo um movimento em prol da sustentabilidade de Itabira. Quem deveria fazer isso é até a própria prefeitura, que não fez até hoje. Segundo a informação, o prefeito nem convidado foi. Eu tenho visto também a Cefem, a Fundez, que ela tem gastado dinheiro com eventos. E esse investimento, para mim, é desenvolver políticas públicas, sustentabilidade após a mineração. Aí eu queria saber de senhora, a senhora tem um dado de quantas empresas, nesses quase 6 anos de governo, veio para Itabira, quantas foram embora? A gente sabe que São Gonçalo está bombando, está engolindo Itabira, e São Gonçalo, mas é verdade, só está rindo, mas é verdade. Aí é uma cidade pequena, Itabira é uma cidade bilionária, e os empresários estão investindo lá. Eu tenho conversado com alguns empresários, eles falam que é os impostos, que São Gonçalo ajuda muito, facilita muito. Eu vejo que aqui Itabira, até o IPT, o prefeito estava querendo taxar o povo. Eu estou numa briga na justiça aqui, que os vereadores aqui votaram favorável. Eu vejo que a Câmara não pode ser puxadinha da prefeitura. Meu gabinete, só para finalizar aqui, meu gabinete está à sua disposição. A senhora falou sobre a parte do Estado ali, do Estado. Eu estou disposto a ir com a senhora lá e tiver algum projeto agarrado para a gente tentar desembolar junto. Tudo que for bom para Itabira tem meu apoio. Eu gostaria de saber o que a senhora fala sobre isso para mim, por favor. E muito obrigado. Disponha. Bom, eu acho que o seu discurso está anotado. Eu acho que boa parte dele eu consegui sanar na apresentação. Primeiro porque você... Desculpa, parece que eu estou repetindo aqui, mas é porque segunda vez que eu venho, você me pergunta sobre o imposto. E eu conheço bem sobre eles. Você sabe o que significa Fundese? O que é? Fundese é um recurso que vem para desenvolver dentro do município para as empresas. O que significa Fundese? Fala a sigla, Fundese. Fundese é um fundo. De quê? De captação de recursos que tem. Não é. Eu sinto dizer ele vem recursos, recursos, vem vários recursos. Não vem. Então me fala o que é. Eu vou te ensinar. Por favor. Fundese, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabira. Ele recebe prioritariamente recurso que é desvinculado da Cefem, que é um outro recurso de compensação financeira de exploração do minério, que foi o que o senhor me perguntou da última vez que eu estive aqui. E o Fundese recebe 20% de desvinculação dessa Cefem, para ser aplicado dentro de Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. O que são os eventos que a gente promove? São o quê? Alguém pode falar para mim? É o quê?
econômico e social. A aplicação dele está 100% legítima dentro do que é a prerrogativa dele, vereador. E quando eu trago aqui os dados da economia criativa, que porventura nem sei, e posso olhar se foi com recurso 100% Fundese, ele está aplicado de maneira correta. Ele é um fundo hoje que executa recursos tanto do Itabira Sustentável, como também de condições de desenvolvimento humano e social de Itabira. Então, quando a gente faz uma atividade de pré-carnaval e carnaval, a gente desenvolve a economia local. O Natal Criativo, idem. O Fala Quilombo é o momento mais importante de reparação histórica dessa cidade em relação à comunidade quilombola. Não poder apoiar um evento que traz mais de 50, eu estou errada, mais de 70 pessoas, mais de 70 grupos e comunidades quilombolas do Médio Piracicaba, todo, e do Rio Doce, do Oque Doce, não é isso? Para poder estar em Itabira, para poder valorizar a cultura do quilombo, para valorizar o que o quilombo produz, porque as pessoas do quilombo vivem do que elas produzem. Diferente da gente que vai ali e compra no supermercado, a quitanda, a gente vai lá e compra no supermercado, mas tem quitanda que chega de agricultura familiar, lá para Elaine, fazer evento, e a gente faz. Hoje, a Corrida da Lua, que vocês vão, ela tem apoio da agricultura familiar, com as frutas que são produzidas dentro de Itabira, que remunera essa pessoa da agricultura familiar. Ela é produzida com os cafés que a gente promove, com recursos que a gente tem de Fundese, para poder pagar aquela quitanda que é feita pela agricultura familiar, aquela quitanda que é feita no Morro Santo Antônio, aquele bolo de rapadura delicioso, que é uma cultura ancestral do quilombo Morro Santo Antônio. Então, isso são valores, porque existe um cara chamado Amartya Sen. O senhor pode pesquisar um pouco, estudar sobre ele. Ele mudou o conceito de IDH. Lá em, se eu estiver errada na data, vocês me desculpem, muito tempo que eu estou fora da academia, a gente acaba ficando meio emburrecida, né? Mas, se não me engano, foi em 96 ou 2006. E o Amartya Sen ganhou um prêmio Nobel. Sabe por quê, vereador? Porque ele mudou o conceito de IDH. O IDH antes era só número, dados econômicos, quanto que faturou, quanto que produziu, quanto que vendeu. Só que desenvolvimento econômico depende de um principal capital. Sabe qual é? O humano. E aí ele inseriu uma nova metodologia de índice de desenvolvimento humano, baseada num conceito que não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento humano. Então, esse recurso é legítimo e é empregado, e eu trago aqui os dados, como eu trouxe para o senhor do pré-carnaval, do carnaval, como eu vou trazer para o senhor do próximo Fala Quilombo, como eu trouxe do Natal Criativo, e de qualquer outro que eu trouxer aqui, que eu vou ter segurança para poder defender, que o Fundese, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Social de Itabira, tem seus recursos devidamente aplicados, tanto numa central de resíduos, tanto no novo condomínio industrial, como também nos eventos de base comunitária, que se chama Arranjo Produtivo Local, um outro conceito de gestão pública que precisa de permear as ações que a gente está aqui, enquanto gestores, representantes dessas pessoas. E, por último, eu vou dizer, o movimento da ACITA, na ACITA, não foi da ACITA, porque eu tenho uma reunião com o presidente da ACITA, inclusive, quinta-feira, dia 19, o Arnaldo, ele cedeu um espaço para a ACITA. Eu achei muito engraçado, porque eu vi fotos de pessoas que estavam ali, inclusive que já estiveram aqui, ó, nessa secretaria, que estiveram no desenvolvimento econômico. Figurinhas carimbadas, antigas, e que estiveram no lugar aonde eu estou agora e aonde o prefeito Marco Antônio Lage está. E eu não vi resultado, nem muito menos do que eles propuseram em 2016, quando fizeram um acordo da Palestina, e que o senhor não tem dado para poder dizer isso aqui, porque não está no seu caderno, mas eu sei, e eles não gastaram os 8 milhões de reais que a Vale colocou para fazer a central de resíduo. Ou vocês viram uma central de resíduo aí por Itabira e eu que não estou vendo? Alguém viu? Eu não vi. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte,
Eu acredito que o senhor acredita em mim. E quando o senhor acredita em mim, o senhor acredita no prefeito, sim. Porque eu sou uma mera representação aqui dele. Eu só estou aqui por ele, para ele e para os projetos dele. Então, eu aqui sou quase que uma imagem e semelhança do prefeito Marco Antônio Lage, porque senão não seria coerente da minha parte estar aqui. E te digo mais, por último, Carmo Poema deve ter muito tempo que o senhor não anda lá, porque, pelo visto, falta só 1,5 km para acabar Carmo Poema, se considerar a parte do asfalto que já existe vindo de Carmo e até onde a obra, que também sempre foi aqui discutida, prometida e nunca feita. E vou dizer uma coisa, se nós fôssemos analisar o projeto Carmo Poema, como outros governantes analisaram e não fizeram, sabe por que eles não fizeram? Porque não dava voto. Só que o compromisso do prefeito foi feito. Está lá. Secretária. E vocês já passaram no Carmo Poema, gente? Alguém aqui já passou? Ela existe ou não existe? Secretária, então, tá 3,6, tá? Aí, senhora, que falta ainda. Vai lá em média, eu mando para você. 1,5 de quilômetro de Carmo até a parte que tem, menos 3,5, dá mais ou menos 1,5. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. A senhora não respondeu das empresas, quantas chegaram, quantas foram embora, a senhora sabe falar? Já respondi, mas eu vou dizer agora. Foi bom você me lembrar. Você levantou a bola para eu cortar de novo, que eu já estava esquecendo. Eu estava esquecendo. Falar que, com todo o meu respeito ao prefeito Nozin, um cara respeitável, um político notável, que já fez muito pela região, então, aqui, desprovido de qualquer fala que pudesse parecer ofensiva ao prefeito e à cidade, com todo o meu respeito, fazer uma fala de que São Gonçalo está engolindo Itabira, para mim, até um pouco cômico, sabe? Porque São Gonçalo nem... A cidade inteira não tem o tanto de habitante que tem o Gabiroba. Então, nós estamos falando de 2 proporções de cidade para se fazer um projeto de diversificação econômica e desenvolvimento econômico, não se compara. Que não tem a mínima chance de eu entrar numa discussão com o senhor em relação a isso, porque ela é mera provocação. Provocação política, não séria. Porque o que o prefeito Nozin está fazendo lá, ótimo para a cidade dele, mas não se compara com Itabira. Senão, Itabira não era o vetor, a força motriz dessa região. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é um novo distrito industrial, uma nova forma de trazer oportunidades, agora com água, porque o Rio Tanque é uma realidade, e é muito difícil você fazer um corredor industrial sem você ter insumos mínimos de água, e agora nós estamos prestes a ter, e sem ter os insumos mínimos também de condições de empregabilidade. Desculpa, vou finalizar. Já respondi, tá? Eu acho que é isso. Vereadores, todos deram por contento. Palavra aberta. Alguém? Vaz Oliveira, por favor. Vaz Oliveira e... Como é que chama o Francisco Carlos? Isso aqui eu não posso esquecer. Só para deixar bem claro, e a gente mantém a condução, porque nós temos mais um secretário para falar, e já deixar para os outros secretários, quando nós tivermos um só secretário, a gente vai deixar um tempo mais estendido, porque realmente a gente quer uma boa explanação. Mas quando nós tivermos 2 secretários, nós temos que ater ao tempo. E 2 minutos para pergunta, 1 minuto de réplica. Correto? Depois que avançar esse minuto, o nosso sonoplasta ele vai cortar e a gente vai pegar e vai passar subsequente. Tá certo? Vaz Oliveira, sua pergunta, 2 minutos e 1 de réplica. Boa tarde a todos. Boa tarde, Natália. Satisfação revê-la. Ô, Elise, queria aproveitar o ensejo. Eu já cobrei algumas vezes aqui na reunião de comissões as apresentações que foram feitas aqui na Câmara
serem anexadas no site da transparência, para depois a gente poder analisar com calma as prestações de contas. Ok? Já fez esse pedido, se puder atender, por favor. Ô, Natália, muito boa apresentação, gostei muito da apresentação, muito técnica. Eu sou leigo nessa parte, admito isso, mas o que eu pude ver foi uma apresentação muito técnica. A minha dúvida, Natália, na verdade, já te peço até desculpa pela minha ignorância com o que eu vou te perguntar agora, é com relação à central de resíduos recicláveis. Nós temos hoje o que é considerado lá no Nova Vista Triagem, que é uma central de resíduos recicláveis. Hoje lá fazem o trabalho de separação dos materiais recicláveis e, posteriormente, fazem a venda. A Itaú faz a venda, tem material reciclável que é destinado, se não me engano, para as Camaritas, se eu não estiver equivocado o nome. E como que vai funcionar essa central macro? As cidades, como que você pode me informar, tentando elaborar a pergunta aqui, como que você acha que as cidades vizinhas vão destinar esse material reciclável para Itabira, haja visto que o material reciclável, ele se faz dinheiro com ele? Como que é? A cidade vai comprar o material reciclável das cidades circunvizinhas? Porque, só para saber como que vai funcionar isso. E outra dúvida, quando houver... Pode terminar? Só para concluir, quando houver essa central de resíduos recicláveis, o pessoal que trabalha na triagem vai ser direcionado para trabalhar lá, vai aproveitar a mão de obra, vai aproveitar a mão de obra que hoje é da Itaúba, que trabalha na triagem Nova Vista, para essa central? Tá, vamos lá. Primeiro, satisfação de rever, né? A central, ela não é de reciclagem, ela é central de resíduos sólidos. Então, a reciclagem é uma das partes dela, e não somente uma central de reciclagem. Então, ela lida com a gestão do resíduo sólido na sua totalidade. Seja ela reciclável, seja ela RCC, que é a de construção civil, seja a orgânica, seja a de saúde, ou seja, trata o lixo em todas as suas dimensões, não somente a de reciclagem. Então, ela é uma central de resíduo que transforma, né, o lixo, por exemplo, dentro de várias vertentes de sustentabilidade que são super novas, que são de cidades mais resilientes. Então, não vai ser uma compra de reciclado da região, vai ser o tratamento, por exemplo, de lixos da região, que, por exemplo, não tem aterro sanitário, ou que tem os seus aterros sanitários em vias já de alcançar o limite de saturação. Próprio Itambé, por exemplo, hoje manda o lixo reciclado dele lá para João Molevade, porque não trabalha o lixo reciclado. Então, é uma forma de retirar do território e leva lá para João Molevade. A nossa central de triagem aqui não vai ter um impacto nenhum, não é como se fosse uma substituição. Ela, na verdade, passa a ser uma força muito mais latente dentro do processo da central de resíduos como um todo, porque ela passa a ter um funcionamento, vamos dizer, multidisciplinar. E aí você vai me dizer o seguinte: hoje a central de separação nossa de recicláveis produz o PET e vende lá para a fábrica de PET, que eu esqueci de falar aqui, mas que foi uma planta também acordada pelo prefeito Marco Alage com a Vale, que implantou a fábrica de PET aqui. Todos os PETs que são hoje recolhidos pela Itaúba são vendidos para a fábrica de PET, que está lá no canal da praia, né? Ali, não? É Gabiroba? Ah, é. É isso mesmo, verdade. Então, ou seja, não tem uma dinâmica de tirar aquelas pessoas ou elas perderem o emprego. Não, a central de resíduo vai tratar sobre o lixo como um todo. O reciclável é só mais uma parte dela e que não exclui a que a Itaúba tem hoje, nem a que as Camaritas têm, nem a que todas as associações de catadores de reciclável da região têm. Eles acoplam ali naquele modelo de negócio. Tá? Muito bem. E só acrescentar, Natália, que o RCC da Central de Resíduos, ele beneficia também. O RCC ele produz, vai gerar um subproduto que você consegue colocar nas malhas viárias da zona rural.
fermenta de novo, dependendo, né? Eles têm já uma forma de reutilização. Né? Isso, de granulado. É. Muito bem. Seu Cosmo Ferreira. Gente, boa tarde de novo. A minha pergunta é o seguinte, para a Natália. Primeiro, quero elogiar primeiro o Ministério Público, depois que intimou o Luiz Carlos, ele fez até elogio para as mulheres. Ou seja, depois que o Ministério Público entrou em ação, ele elogiou. Vou direto no assunto. A pergunta para a Natália é o seguinte, se ela sabe onde é jogado os resíduos do caldo de cana do Didi, se ele é recolhido pela Itaúrb, onde que ele é colocado, onde que ele é jogado, como que ele se ele é consumido de forma decente. Essa é a pergunta. E a outra é se o caminhão passa na sua casa às 7h30, pedir para passar um pouquinho mais tarde, para poder ajudar a população também, né? Eu acho que aí seria bom. E mais uma pergunta é o seguinte, se o Luiz Carlos fala que é 3,5 que está faltando ser asfaltado, a senhora disse que é 1,5 de um lado e 1,5 do outro. Somando dá 3, correto? Eu estou estimando aqui, não vou cravar, não, mas depois eu aproximadamente. É porque os 3,6 quilômetros que ele menciona, se considerar a parte de asfalto já existente, vindo de Carmo para Ipoema, você subtrai desse total, porque você já tem uma parte ali asfaltada. O projeto prevê, né, desses 3,6 ser totalmente de novo refeito. Mas, em tese, a parte de terra que falta é um pouco mais de 1,5 km. Eu não vou precisar aqui, porque eu não gosto de cravar coisa que eu não tenho certeza. Mas, certamente, a fala que era de que o Carmo e Poema não existe, porque nós todos passamos lá, né, gente? Então, e só uma outra aqui para esclarecer sobre a questão do Fundese. Eu estava falando ali para o Marquinhos, que é mais ou menos, acho que era a época do pai dele, Zé Celso. Foi criado na década de 90, mais ou menos, foi criado, em 89, né? 89, 90, que foi criado o Fundese aqui em Itabira, foi até pelo presidente da Câmara, se não me engano, acho que era Cássio Duarte Guerra. Bom, esse dado eu não tinha. E sobre o resíduo do Didi, que eu não sei responder por não ser da minha parte, talvez ele saiba, tá? Porque Elaine, se souber também, me ajuda. Eu não sei. Responder? Da réplica? Sim, fácil demais responder isso aí. Aquilo, para começar, não é lixo. Né? O bagaço, aqui você não tem noção como é que aquilo é cobiçado. Fazendeiros, você tem uma... Como é que eu falo com você? Tem pessoas que querendo reciclagem, eu não posso, pois você me pede para ir lá para sua fazenda lá. Aquilo é triturado que volta para o gado, ou excelente adubo. Você não tem noção como é que os outros ficam me pedindo aquilo ali, cara. Então, resumindo, Itaúba não pega, a não ser que o carro do rapaz estraga, do fazendeiro lá, sabe? Eu ligo para Itaúba, isso é raridade acontecer. Mas às vezes que eu precisei, liguei para o Léo, antes do Léo entrar também lá, eles iam lá, pegavam lá, sabe? Mas aqui... Não, aqui não é... Bom, vamos lá voltar lá. A resposta dele é que ele cede para os fazendeiros. Sr. Francisco, por favor. Boa tarde, Elias Lima, né, está presidindo. Cumprimentando ali, eu cumprimento as demais autoridades, vereadores. Natália, é um prazer, tá? É muito bacana a sua apresentação, já conheço de bastante tempo, admiro o seu posicionamento profissional ao público presente. Ô, Natália, você falou uma coisa aí que mexeu comigo e eu sou entusiasmo, quando fala central de resíduo sólido, tá? Sim. Só que eu questiono o seguinte, porque existe a LOC, eu acho que você deve conhecer, estou com ela aqui, por coincidência, eu trouxe aqui, que chama Condicionante Vale, foi acordada em 18 de maio de 2000. Então, são 26 anos. E a primeira condicionante fala aqui, ó,
apresentar proposta conclusiva com cronograma executivo de implantação de aterro sanitário de Itabira e estudo de viabilidade técnica e econômica da implantação da central de resíduos de Itabira. Para complementar, no governo no governo da MON, Lázaro de Sena, quem era secretário ocupava a pasta que hoje se ocupa era o Reginaldo Calixto, uma pessoa que eu interagia com ela, pessoa de confiança, uma pessoa extremamente responsável, e ele pessoalmente acertou com a Vale essa questão. Você falou até negócio de 8 milhões aí, eu tenho informação talvez não tenha do jeito que você tenha mais precisa, que eu não faço parte de governo, eu fazia parte da entidade de controle social, e hoje nem isso eu faço parte mais, eu estou aqui como cidadão apenas. Então, eu te pergunto, você... Agora que é a pergunta. Pois é, o que acontece? Deixa eu só falar aí. Gente, vamos ser bem claros, porque não vamos ser redundantes. A gente tem a pergunta, vamos direto à pergunta, porque, senão, a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Então, não vamos florear, tá? Vamos na pergunta direto, porque esse é o prazo que nós temos. Se eu tenho mais 1 minuto para encerrar e fazer a pergunta, senhor. Como é que você quer que eu confie e que o público confie, e principalmente a liderança comunitária que conhece bem desse assunto, qual a confiança que tem que ser uma parceria com a Vale? Qual a garantia que nós, comunidades, vamos ter, porque esse aterro vai sair realmente, ou simplesmente é mais uma bababá da Vale do Rio Doce? Eu não falo nem de você, nem muito menos do prefeito. Eu falo da Vale, que eu não confio na Vale. Não trabalho para a Vale, não tem que puxar nada para a Vale. Muito obrigado, senhor Francisco. Senhor Francisco, obrigado pela pergunta, obrigado pelo o tema. Eu estive também recentemente com o Reginaldo Calixto, né? Uma pessoa de muito mérito aí também, principalmente na vida dele empresarial, e quando esteve em oportunidade de trabalhar por Itabira também, assim o fez, né, com muita dedicação, e a gente falou exatamente isso, né? Ele falou sobre isso, falou assim, nossa, eu queria compartilhar as questões que eu não consegui fazer naquela época, aí questões pessoais, ele saiu do governo, né? E ele disse, eu estou muito feliz que agora os projetos, que principalmente a central de resíduos, que era já uma discussão lá atrás, ela está agora à tona de novo pelo prefeito Marco Antônio Lage, sendo cobrado da Vale. Então, eu posso falar aqui pelo prefeito, né, eu estou aqui nessa condição de poder dizer ao senhor, a toda a comunidade que aqui está, que os esforços do prefeito vai ser para até 31 de dezembro de 28, a gente conseguir cumprir essa que já era para estar pronta, a central de resíduos, e a gente vai trabalhar por isso fortemente. Então, o que depender de mim, né, e do prefeito Marco Antônio Lage, eu posso saber que a seriedade de tratar esse assunto é, inclusive, por isso que ele está no Itabira Sustentável, que é um programa público, aberto, e que eu queria até deixar aqui um convite a todos que quiseram, né, que essa apresentação estivesse disponibilizada. Boa parte dela já está no site, no www.itabirasustentável.com.br, né, se eu não estiver enganado. E lá tem todas as informações, e o que quiser também de saber, de conhecer, de opinar, de contribuir, de participar, que também participe com a gente do comitê, das reuniões que são públicas. Mas o que eu posso dizer para o senhor é que hoje esse projeto é um dos meus desafios prioritários postos pelo prefeito. Viu? Então, vamos trabalhar muito para isso. Tá? Muito bem. Senhora, vai falar? Lá. E aí vamos encerrar após, tá, gente? Após a senhora. Natália, meu nome é Maria Nicolau, e eu estou aqui, né, porque eu não tenho jeito, tentei defender a sociedade, né? Eu sou sociedade, mas eu queria falar sobre o recolhimento do reciclável orgânico, né?
Lá a gente é muito assim, louvável por isso, principalmente no bairro que eu moro. Quem tem coleta três vezes na semana, né? E no sábado tem orgânico e reciclável. Só por si o orgânico passar primeiro, ele recolhe todos. Ele não deixa o reciclável para o próximo passar. Eu estou enganando? Pois é. Então, eu gostaria, sim, de orientar, porque é uma empresa que recolhe um e outra empresa que recolhe o outro. Quando o reciclável passa, ele leva só o reciclável. Quando você falou da mistura aí, da contaminação, também pode ser isto. Sim. Porque eu, na minha porta, sempre... Aí fala que eu sou encrenqueira, né? Todo mundo chama que eu sou encrenqueira, mas na minha porta, quando ele passa, quando o caminhão de orgânico passa, e o reciclável, que eu ponho o reciclável de um lado e o orgânico do outro. Quando ele vai pegar todo, eu falei, não, este você não vai pegar, não, que isso aqui é reciclável. Ah, não, nós temos que levar todo. Não. Na minha porta, o orgânico não leva o reciclável. Mas os outros não têm de dar o... Aí é por isso. Mas muito obrigado. E a gente está louvado, tem muito tempo. A gente tem também a tabelinha. A tabelinha dos dias que dos passam. dias que passa o orgânico, passa o entulho. A gente tem tudo. Mas, às vezes, é mesmo o recolhimento que, às vezes, fica um pouquinho a desejar. Corretíssimo. Eu acho que da última vez que eu estive aqui, dona Maria, a senhora também falou sobre isso. Acho que a gente estava falando sobre os containers, alguma coisa assim, que eu acho que já foi sanado. Mas eu estou até olhando para a Carol aqui, porque a gente precisa de trabalhar tanto a questão da educação ambiental urgentemente, como o prefeito já deu o ok, a gente tem que soltar, né, a campanha, e precisa também de fazer uma reunião lá com a empresa que atende, a Esmoso e a Itaúrbe, porque, se precisar, muda a data do dia, o dia que passa o reciclado, não passa junto com o orgânico, para não ter a chance deles misturarem, né? Porque aí é uma questão, dona Maria, de necessidade da gente fazer uma mudança da rota, que é a gestão. Então, pode ter certeza que eu vou levar isso para os dois secretários para a gente poder tratar isso, viu? Obrigado, gente. Quero só corroborar com a solicitação dela, Natália, dizendo que na minha rua também acontece da mesma forma, e não está acontecendo porque eu também barrei, tá? Pedi a pessoa que não pegasse, mas se passar primeiro, eu não sei, porque a Itaúba já tinha esse controle de uma forma geral. Como nós temos uma outra empresa e que não tem essa educação ambiental que a Itaúba tinha, então acaba que confunde e acaba que é peso, né? Então a pessoa coloca. Dá essa reforçada para a gente. Beleza. Então eu vou... Obrigado, viu, gente? Boa tarde. Antes de agradecer, Natália, aproveitar que eu estou com o meu microfone, pedir também. Constantemente, as pessoas têm me apertado no campestre sobre a questão dos containers. E como, na época, eu era funcionário público e tive essa contribuição na instalação e no projeto, acaba que as pessoas me perguntam como será por toda a cidade. Uma coisa que eu tenho dito para as pessoas é a respeito do caminhão que faz a lavagem do container. Eu, da minha parte, estou tentando um tipo de emenda, mas eu não sei se conseguiria, porque o caminhão hoje está em torno de 1.800.000, 2 milhões. Mas, se puderem contribuir para que esses containers intensifiquem na cidade, as pessoas estão sonhando com esses containers, da cara também de cidade desenvolvida, e estou pedindo a um empenho da secretaria, mas também estou tentando empenhar da parte como vereador, com as emendas, para poder ajudar nesse processo e corroborar com toda a cidade. Pode ter certeza. O prefeito, na última gerencial, a gente já teve a aprovação desse projeto que é de expansão, da sua época até mesmo, né? Mas a gente revisou para atualizar. E esse trabalho conjunto é muito importante, porque aplicar nos outros territórios tem um valor de implantação muito alto e a gente precisa de buscar esses recursos. Então, tanto os seus esforços estão somados com os esforços do prefeito. O prefeito tem ido a Brasília, tem tentado fazer a busca dos recursos,
para esses projetos que são prioritários, que são pautas caras para ele também, assim como para você, desde quando você trabalhava, né, conosco, você sabe que ele sempre foi muito sensível. Então, está em vistas, buscando captação, para a gente poder conseguir avançar nas próximas fases de implantação. Tá? Muito bem, te agradeço a sua Obrigado, participação, pelas Obrigada, respostas. gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria de chamar também a secretária de Meio Ambiente e Agricultura,